E se tudo o que você acredita ser uma vida com Deus não passar de uma fachada? E se por trás das luzes que brilham no altar, existirem sombras que ninguém vê? Eu precisei passar pela morte para compreender isso. Meu nome é Beverly White, tenho 70 anos, e por mais de 40 anos vivi cantando sobre um Deus que na verdade, eu não conhecia de verdade. Pode ser difícil ouvir isso, e ainda mais difícil admitir, mas não posso mais esconder. Desde jovem, a música sempre foi meu abrigo. Cresci em um lar cristão tradicional, onde tudo parecia perfeito por fora. Fui ensinada a seguir regras, a me comportar corretamente, a manter as aparências, mas ninguém me ensinou o que significava realmente caminhar com Deus no secreto. Quando comecei a cantar na igreja, parecia que havia encontrado meu lugar. Todo domingo eu estava lá, com o microfone na mão, guiando centenas de pessoas em adoração. De fora, parecia que tudo estava certo. Era respeitada, ouvida e procurada por conselhos. Quanto mais elogiavam minha unção, mais eu me convencia de que minha vida estava no caminho certo. Mas havia algo que poucos sabiam, algo que eu mesma tentava ignorar. Havia áreas da minha vida que eu nunca deixei Deus tocar. Mágoas, ressentimentos, pecados guardados bem escondidos. Eu orava, jejuava às vezes, mas havia um orgulho disfarçado de zelo. Achava que por estar no altar, Deus estava satisfeito comigo. Eu cantava sobre santidade, mas dentro de mim havia vaidade, controle, competição. E quando minha voz saía suave, ninguém percebia o veneno que meu coração carregava. A rotina era sempre a mesma: culto, ensaio, evento, conferência, tudo girava em torno do ministério. Mas em casa, o silêncio gritava. Eu já não conseguia ouvir Deus, não porque ele não falasse, mas porque meu coração havia se acostumado ao som dos aplausos. Houve momentos em que eu me sentia tão vazia que pensava em desistir, mas o medo de perder minha reputação era maior do que o desejo de ser curada. Então eu seguia, firme aos olhos dos outros, mas fraca por dentro. E o mais assustador é que isso já não me incomodava mais. Eu havia aprendido a maquiar a alma, a esconder o pecado atrás da voz bonita. Afinal, quem duvidaria de uma mulher que chorava enquanto cantava Santo, Santo, Santo? Era fácil convencer os outros, mas o Espírito Santo via tudo. E eu o sentia cada vez mais distante, não porque ele me abandonou, mas porque eu fui endurecendo meu coração. Pouco a pouco parei de confessar, parei de pedir perdão. Me acostumei a justificar meus erros com frases como sou humana, todo mundo erra. E assim o altar virou um palco, e o ministério, uma farsa. Até que chegou o dia em que Deus decidiu me parar. Não foi com um escândalo, nem com uma exposição pública. Foi com silêncio, um silêncio eterno. Porque naquele dia, enquanto me preparava para mais uma ministração, meu coração simplesmente parou. Não houve aviso, não houve tempo para me arrepender. Meu corpo caiu no chão da igreja, bem diante do púlpito onde tantas vezes falei sobre santidade sem realmente vivê-la. E naquele instante, eu deixei esta vida. Mas não foi o fim. Foi o começo de algo que mudaria tudo. Foi só aí que percebi que minha vida inteira havia sido uma performance. Eu conhecia as canções, os versículos, os textos decorados, mas não conhecia o Cordeiro. Não de verdade. E o que aconteceu depois, o que meus olhos viram fora do corpo, é algo que nem as palavras mais bonitas do meu repertório poderiam descrever. Mas eu vou tentar, porque o que vivi não foi só para mim. Foi um aviso, um alerta, uma última chance. E é sobre isso que preciso te contar. Foi exatamente às 9h43 da manhã. Lembro desse horário com uma clareza que me assusta até hoje. O culto ainda não havia começado, e eu estava terminando de revisar os hinos que conduziria naquele domingo. O auditório estava meio vazio, os músicos afinando seus instrumentos, e o som da igreja ecoava entre os bancos. Eu estava em pé, segurando a pasta de partitura, quando senti uma leve pressão no peito. No início achei que fosse ansiedade, estresse, talvez cansaço. Mas em segundos, aquela pressão virou um aperto insuportável, como se alguém tivesse colocado uma mão de ferro dentro do meu peito e estivesse esmagando meu coração. Tentei me apoiar na cadeira ao lado, mas minhas pernas fraquejaram. Minha visão ficou turva,
e o mundo ao meu redor começou a se afastar. Não foi como um desmaio comum, era diferente. Eu sentia que estava sendo arrancada de dentro de mim. Meu corpo tombou ali mesmo, no altar, onde tantas vezes cantei sobre fé, cura e esperança. Tudo ficou escuro, mas não era apenas a ausência de luz. Era um silêncio pesado, espesso, como se o tempo tivesse parado. Eu não ouvia mais os músicos, não ouvia mais o som ambiente, nem a minha própria respiração, porque ela já não existia. Foi nesse instante que compreendi: eu estava morrendo. É impossível descrever com precisão o que senti. Não foi como eu imaginava. Não houve filme da vida passando diante dos meus olhos. Não houve calmaria. Pelo contrário, havia um terror profundo, não do tipo que se sente diante de algo assustador, mas do tipo que nasce quando se percebe que não há mais tempo. Não havia segunda chance, nem oração de última hora, apenas a realidade nua e crua. Minha alma começou a se separar do corpo, como se estivesse sendo puxada para fora de mim. Era uma sensação de leveza, mas também uma angústia imensa. Flutuei por alguns segundos acima de meu corpo e vi a cena que jamais esquecerei. Eu caída ao lado do púlpito, com os olhos abertos, braços estendidos, a boca ligeiramente entreaberta. Uma irmã da intercessão corria em minha direção, gritando por socorro. O tecladista estava paralisado e um diácono tentava me reanimar, mas eu já não estava ali. A dor física havia cessado, mas uma dor muito mais profunda começava a surgir, uma dor da alma. Era como se pela primeira vez em décadas, eu estivesse vendo a mim mesma, sem as máscaras da autopiedade, da autojustificação, ou da fachada religiosa. Eu me via de fora, e o pior, me reconhecia. Não aquela mulher admirada e respeitada, mas a verdadeira, orgulhosa, arrogante, acostumada a esconder as falhas com discursos espirituais. Foi aí que percebi algo ainda mais estranho. Não havia luz. Não fui envolvida por um brilho celestial, como muitas pessoas relatam. Pelo contrário, havia uma penumbra, uma névoa espiritual, como se eu estivesse em um lugar entre dois mundos, aguardando algo. O tempo parecia ter parado, mas dentro de mim, o desespero corria solto. E então percebi que não estava sozinha. Presenças começaram a se aproximar. Eu não via rostos, mas sentia que algo ou alguém me observava. Era como se o invisível estivesse me analisando, e eu sentia os julgamentos sendo feitos sem palavras. Cada ação da minha vida parecia estar sendo escaneada por olhos que não podiam ser enganados. E eu não podia fazer nada, exceto existir ali, aguardando o que estava por vir. Não sei se aquilo durou segundos ou horas, porque não havia relógio, nem lógica humana. Só havia a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. E foi exatamente isso que ocorreu. Quando achei que não poderia suportar mais aquele silêncio, uma luz surgiu. Mas não era qualquer luz, era viva, pura, e ela se aproximava com uma intensidade que eu jamais havia experimentado. Meu espírito, até então preso em angústia, começou a ser tomado por um temor reverente. Sabia que algo, ou melhor dizendo, alguém estava vindo ao meu encontro, e minha alma tremia diante disso. Eu já não era mais uma mulher em busca de respostas. Eu era uma alma prestes a ser confrontada com a verdade absoluta. A luz vinha de longe, mas ao mesmo tempo parecia estar dentro de mim. Não era como a luz do sol, nem a de um refletor. Era uma luz viva, pulsante, que respirava. E quanto mais ela se aproximava, mais eu sentia minhas defesas caírem. Aquela presença carregava algo que minhas palavras jamais poderiam descrever. Era pura, era justiça, era amor, mas não um amor fraco e conivente. Era um amor que sabia exatamente quem eu era, e ainda assim vinha em minha direção. Meu espírito tremia, mas não por medo do desconhecido, e sim por vergonha do conhecido. Porque naquele momento, sem que ninguém me dissesse, soube que tudo o que estava escondido seria revelado. Não apenas o que fiz, mas também o que pensei, o que desejei e o que escondi de mim mesma. Nenhuma pregação, louvor ou jejum seria argumento válido diante do que estava por vir. A luz parou diante de mim. Não havia pressa, nem fúria, mas uma autoridade silenciosa, mas esmagadora. Aos poucos, da própria luz surgiu uma figura. Primeiro um contorno, depois uma forma,
e finalmente um rosto. Ele não precisou se apresentar. Meu espírito soubera quem era. Era Jesus. E não o Jesus das imagens nas paredes ou das canções suaves que eu costumava cantar. Era o Rei, o Justo, o Santo. Seus olhos pareciam atravessar tudo o que eu era. Eles não me acusavam, mas também não poupavam nada. Eu sentia que tudo o que estava escondido no meu coração era conhecido por ele. Cada intenção, cada mentira, cada vaidade disfarçada de zelo. Eu quis desviar o olhar. Quis me esconder, mas diante dele não havia onde me esconder. Sua presença me mantinha ereta, mas ao mesmo tempo, me desfazia por dentro. Ele não falou em voz alta, sua voz era como um sussurro, mas que ecoava em todo o meu ser. E o que ele disse ainda ressoa em mim como o som de um trovão silencioso. Você me louvava com os lábios, mas seu coração estava longe de mim. Essas palavras atravessaram minha alma como uma flecha, e eu sabia que era a mais pura verdade. Nenhuma justificativa surgiu em minha mente, porque naquele lugar, diante dele, não há desculpas, apenas a verdade. Ele continuou, e a cada palavra, parecia que escamas caíam dos meus olhos. Você buscava minha aprovação, mas queria mais o reconhecimento das pessoas. Você chorava nos cultos, mas endurecia o coração quando ninguém via. Você ensinava os outros a adorar, mas não me adorava no secreto. Eu não sabia o que fazer. Queria me lançar aos seus pés, pedir perdão, gritar, chorar, me esconder. Mas estava paralisada, não por medo, mas por um quebrantamento que eu nunca havia experimentado. Pela primeira vez na vida, eu me via como ele me via. Então ele disse algo que nunca mais sairá da minha memória. O altar foi feito para sacrifícios, não para esconderijos. Foi como se uma cortina tivesse sido rasgada dentro de mim. Por tantos anos, eu usei o altar como um escudo, escondendo minhas falhas atrás das canções. Minhas dores estavam escondidas atrás de sorrisos, minhas vaidades disfarçadas de versículos. Eu construí uma imagem, mas não edifiquei uma vida verdadeira diante de Deus. Naquele instante, eu não vi apenas o meu passado, mas o impacto das minhas escolhas. Vi pessoas que se afastaram de Deus por causa do meu orgulho, ministérios que foram sufocados porque eu precisava controlar tudo, palavras ditas em nome de Deus que nasceram da minha própria carne. E Jesus simplesmente observava. Não me acusava, mas a verdade que ele carregava queimava dentro de mim como um fogo purificador. Ele se aproximou mais, tão perto que pude sentir sua presença envolvendo minha alma por completo. Com uma voz mais firme, ele disse: "Não é sobre o quanto você tentou parecer santa, mas sobre o quanto permitiu que eu te santificasse. Não é sobre o quanto você foi ouvida, mas sobre o quanto você me ouviu. Não é sobre quantas vezes subiu ao altar, mas sobre quantas vezes desceu dele quebrantada." Chorei, mas não era um choro como os anteriores, cheios de emoção e sem entrega. Era um choro puro, profundo, dolorido, um choro de quem finalmente entendeu. Então ele estendeu a mão, e ao tocar meu espírito, uma nova visão se abriu diante de mim, uma porta. E atrás daquela porta, algo que eu jamais imaginaria ver. A porta se abriu lentamente, sem barulho, sem vento, mas a atmosfera ao redor mudou completamente. Uma sensação de temor tomou conta do meu ser, pois sabia que algo sagrado estava prestes a ser revelado. A luz que envolvia tudo parecia mais densa, mais viva. No centro desse novo ambiente, surgiram imagens, não como cenas em uma tela, mas visões projetadas diretamente na minha consciência. Vi cenas de púlpitos, igrejas, altares, e o que vi partiu meu coração. Vi líderes sorrindo enquanto pregavam a palavra, mas por dentro estavam cheios de vaidade, orgulho e cobiça. Vi pastores falando sobre arrependimento, mas que em seus quartos viviam uma vida escondida. Vi ministros que pregavam sobre santidade, mas alimentavam pecados ocultos, justificando-os com argumentos teológicos. Era um teatro espiritual. As luzes brilhavam, os aplausos ecoavam, mas o céu estava em silêncio. Eu estava ali, entre eles, não acima, nem ao lado, mas entre. Jesus estava ao meu lado, não me apontando, não gritando, mas cada imagem carregava uma verdade que queimava minha alma. Deus não se impressiona com a aparência de piedade. Ele sonda os corações,
E o que ele revelou ali ficou claro. O julgamento começará pela casa de Deus. Ele me fez lembrar de palavras que eu mesma havia citado inúmeras vezes em pregações, mas sem nunca aplicá-las verdadeiramente em meu interior. Então ele disse com firmeza: você leu, você cantou, mas não viveu. E agora você está vendo. Minha alma se prostrou. Não havia chão, mas dentro de mim eu me ajoelhava. Jesus continuou: eu não busco vozes afinadas, nem sermões bem elaborados. Eu procuro corações quebrantados. Eu busco verdade, porque está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele citava Isaías. Eu conhecia bem aquela passagem, mas agora ela não era mais um versículo bonito, era uma sentença, uma verdade que expunha meu engano. E novamente, tudo dentro de mim parecia desmoronar. Jesus apontou para mim, mas não com acusação, mas com misericórdia, com amor firme, e me disse: você ministrou com paixão, mas não com rendição. Você sabia conduzir outros à minha presença, mas evitava se deixar conduzir. Ele estava certo. Eu percebia isso com uma clareza que nunca antes tivera. Quantas vezes preparei canções para tocar os corações dos outros, mas evitei que essas mesmas canções tocassem as áreas escondidas do meu ser. Quantas vezes decorei versículos para impressionar, mas não para obedecer. Quantas vezes fiz jejum por disciplina, mas sem quebrantamento. Quantas vezes falei sobre a cruz, sem nunca ter me rendido de verdade a ela. Então Jesus deu mais um passo. Sua presença era tão intensa que tudo ao redor parecia desaparecer, e com uma voz serena, mas carregada de peso eterno, ele disse: Beverly, eu amo minha igreja, e por amor vou purificá-la. Tudo o que está oculto será revelado, porque está escrito: não há nada escondido que não venha a ser revelado. Era Lucas 12, versículo 2. E quando ele falou, senti como se os céus inteiros estivessem testemunhando aquela afirmação. Ele não estava apenas me dizendo algo, ele estava anunciando uma verdade sobre o tempo em que vivemos, uma verdade urgente, que precisa ser proclamada. Eu tremia, porque agora entendia. Não era sobre mim. Não era apenas sobre minha queda, meu orgulho, minha vaidade escondida. Era sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre um tempo em que a aparência se tornou mais importante que a essência, onde muitos se perderam buscando visibilidade, esquecendo que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus então olhou para mim mais uma vez. Seus olhos queimavam como fogo, mas também carregavam compaixão. Ele concluiu: eu não te trouxe aqui apenas para ver, mas para avisar. Diga a eles: o altar é um lugar de morte, de entrega, de renúncia. Porque onde não há arrependimento, não há perdão. E onde não há verdade, não há luz. Essas palavras entraram em mim como uma marca eterna. E naquele momento eu soube que minha missão havia mudado. Eu não era mais apenas uma líder de louvor. Eu havia sido tocada por algo maior que todas as minhas canções. E aquilo que me foi confiado e precisava ser compartilhado. Mas antes disso, algo ainda mais profundo estava prestes a acontecer, porque Jesus ainda não havia me deixado. O retorno foi abrupto. Não houve um adeus celestial, nem uma transição suave. Foi como ser puxada violentamente de um lugar onde tudo fazia sentido para dentro de um corpo limitado, frágil. E agora, desperta demais, meu primeiro suspiro veio como um choque elétrico. O ar entrou nos meus pulmões com uma sensação estranha, como se eu nunca tivesse respirado antes. Meus olhos se abriram em um quarto branco, iluminado por luzes artificiais e com bips que ecoavam como martelos na minha mente. Eu estava de volta, mas parte de mim não queria estar. O teto do hospital era igual ao de qualquer outro, mas meus olhos não conseguiam se fixar nele. Eu via além dele. A sensação de peso da glória ainda estava comigo, a voz que queimava no meu espírito, e a lembrança daquele olhar santo. Agora tudo ao meu redor parecia pequeno e vazio. O som da TV ligada no quarto vizinho me parecia trivial. O cheiro do desinfetante me causava náuseas, e mais do que tudo, o silêncio dele. Aquele silêncio me dilacerava. Não era ausência, era saudade. Uma saudade tão profunda que me fazia sentir fora de lugar no próprio mundo. Os médicos conversavam, as enfermeiras se moviam de um lado para o outro.
Um pastor da igreja veio me visitar, com uma Bíblia na mão e um sorriso no rosto. Todos diziam que minha sobrevivência foi um milagre, que Deus me havia dado mais uma chance. Mas nenhum deles sabia o que eu havia visto, e eu não conseguia falar sobre isso. Como explicar tudo aquilo sem parecer louca? Como contar que Jesus me levou para ver os bastidores do culto? Como dizer que, mesmo sendo respeitada, precisei morrer para perceber que estava perdida? Eu não conseguia olhar para o espelho. Meu rosto era o mesmo, mas meus olhos carregavam uma outra mulher. Era como se eu estivesse dividida entre dois mundos. Havia uma urgência em minha alma, como se precisasse gritar, avisar a todos, mas ao mesmo tempo uma dor esmagadora me calava. Agora eu via com clareza cada erro, cada palavra dita sem amor, cada momento em que busquei aplausos em vez de rendição. Era como viver em carne viva. Cada lembrança do meu passado parecia um confronto constante. No terceiro dia após o ocorrido, fui liberada para voltar para casa. Mas ao atravessar as portas do hospital, senti como se o mundo tivesse mudado, ou talvez fosse eu. As ruas estavam mais escuras, as vozes mais rasas, e músicas que antes me tocavam, agora me incomodavam. Eu me sentia desconectada, como se tivesse retornado a um lugar que já não me pertencia mais. Quando cheguei em casa e abri a Bíblia, chorei como uma criança, pela primeira vez em anos, não para preparar uma pregação, mas porque eu realmente precisava ouvir. Precisava ser curada. Durante semanas, não consegui voltar à igreja. Não porque temia os olhares, mas porque eu precisava me reconstruir. Precisava me desfazer da imagem que havia criado e lutar contra a tentação de voltar ao palco sem uma verdadeira transformação. As pessoas me enviavam mensagens querendo saber quando eu retornaria. Alguns diziam que estavam orando por mim, outros achavam que eu tinha me desviado. Ninguém sabia o que realmente aconteceu, porque no fundo, nem eu sabia como explicar tudo aquilo. Houve noites em que pensei em me calar para sempre. Que direito eu teria de falar sobre Deus depois de tudo? Mas a voz dele, a mesma voz que me desnudou, agora me chamava, não com culpa, mas com um propósito. Era como se ele dissesse: "Você viu, agora fale." Mas como começar? Como voltar ao mesmo altar que usei por anos como escudo? Como olhar para as mesmas pessoas que me viam como exemplo e contar que por trás dos meus sorrisos havia orgulho? Como falar sobre as vaidades por trás das minhas canções? O peso era esmagador, mas havia também um fogo que não se apagava, um clamor que nascia de dentro de mim. Eu precisava falar, não por mim, mas por eles, por aqueles que ainda acreditam que ministério é sobre dons e não sobre caráter, por aqueles que vivem no altar, mas não diante do trono. Demorou, mas decidi. Eu iria falar. Iriam ouvir minha voz, mesmo que ela tremesse. Eu iria contar a verdade, mesmo que minha reputação desmoronasse, porque agora eu entendia. O que vivi não foi castigo, foi misericórdia. E essa misericórdia precisava ser revelada, porque o que Jesus me mostrou vai além do que qualquer alma poderia suportar sozinha. Depois daquele dia, tudo mudou, mas não foi da forma como muitos esperam. Não voltei com uma auréola na cabeça ou luzes brilhando ao meu redor. Voltei quebrada, desfeita, mas pela primeira vez em décadas, verdadeira. Eu sabia que o que vivi não era apenas uma experiência sobrenatural, mas um chamado, uma convocação direta do céu. Ignorar aquilo seria como cuspir na misericórdia que me alcançou quando eu menos merecia. Os primeiros passos foram silenciosos. Não fiz alarde, não publiquei nada nas redes sociais. Apenas dobrei meus joelhos e ali, no chão frio do meu quarto, entre lágrimas e gemidos que nem eu entendia, comecei a reconstruir algo que nunca existiu de fato. Um relacionamento genuíno com Jesus, não baseado em agenda, ministério ou expectativas dos outros, mas na entrega crua de alguém que já esteve do outro lado, que sentiu o olhar do justo juiz e foi atravessada pela sua verdade. Abandonei cargos, abandonei a necessidade de estar no centro, abandonei o altar que eu mesma havia erguido com tijolos de vaidade e cimento de aprovação humana. Hoje só subo onde ele me mandar, e só falo o que ele colocar em minha boca. Não tenho mais medo do que as pessoas possam pensar, porque eu vi. E uma vez que você vê, não pode mais fingir. Minha vida não se tornou perfeita. Ainda luto com velhos hábitos.
Ainda sou tentada a voltar à performance, mas agora, cada vez que me aproximo de Deus, sei que estou nua diante dele. E essa consciência, ao invés de me afastar, me aproxima. Porque agora eu entendo que a santidade não é um palco, é uma jornada. E que a graça não é desculpa para o pecado, mas força para abandoná-lo. Essa experiência me deu uma missão: alertar, despertar, chamar a atenção de todos que, como eu, vivem cercados de aplausos, mas distantes do Pai. A verdade é que o altar não perdoa ninguém. O que perdoa é o sangue. E sem arrependimento, não há cobertura que nos proteja do dia do acerto de contas. Se você está ouvindo minha história até aqui, eu preciso te perguntar com sinceridade: será que sua vida realmente está diante de Deus? Ou você aprendeu a parecer cristão sem ser transformado? Não é fácil admitir isso. Eu demorei uma vida inteira para entender. Mas há tempo. E enquanto há tempo, há esperança. Hoje falo para pessoas que nunca vi, mas sei que do outro lado dessa tela existem corações que vivem exatamente o que eu vivi. Haja o que houver, não se esconda mais. A luz que revela também cura. O fogo que confronta também purifica. E o Deus que julga é o mesmo que estende a mão. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.